Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliomar Costa, um colecionador de cubos e também ensino a resolver diversos tipos de cubos mágicos. No vídeo de hoje, irei fazer o tutorial desse cubo mágico Phoenix Cube. É isso mesmo, um cubo 3x3, uma modificação aí de um 3x3, né? Diferente do 3x3 tradicional, esse daqui só contém 3 cores, né? Amarelo, azul e verde. Tem essas peças aqui, que é como se fossem as peças de centros. Essas 4 aqui e essas duas. Aqui é como se fossem as peças de meios. E essas pequenininhas é como se fossem as peças de cantos. E vamos resolver esse cubo mágico utilizando basicamente o mesmo passo a passo de resolução do cubo 3x3. Talvez torne um pouco mais fácil do que o 3x3, devido a ele ter somente 3 cores. E essas peças de cantos aqui, ó, as 4 têm tamanhos e cores iguais, então elas podem ser encaixadas em diversos lugares aqui na face de baixo. Chega de enrolação, vamos embaralhar o nosso Phoenix Cube e voltamos com o tutorial. Mais um para o meu canal. Se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, convido a se inscrever aí abaixo, assistir os nossos vídeos. Se quiser seguir meu perfil lá no Instagram, Eliomar Costa Cubos, vou deixar em algum lugar aí na tela, também o link na descrição. O nosso cubo mágico Fênix está totalmente embaralhado. E agora vamos ensinar como solucionar esse cubo mágico, bem interessante. Primeiro passo, vamos escolher um desses dois centros, ou o azul ou o verde. Não posso começar resolvendo pelo lado branco como o cubo 3x3, porque não tem a cor branca nesse cubo, certo? Vamos começar formando uma face aqui, ó. Vamos alinhar essas 4 peças amarelas nesse sentido, certo? Vamos alinhar essas 4 peças amarelas nesse sentido, de maneira que forme essa base quadrada aqui no meio. E vamos colocar essas peças verdes aqui, ó, junto com esse centro, que aqui é como se fosse a peça de meio. Vamos colocar as outras 3 aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, já está aqui em cima, eu posso somente girar desse sentido, como se eu fosse formar a minha cruz do cubo 3x3, a minha cruz na face branca. Só que no meu caso aqui eu vou formar uma cruz verde, e não dessa maneira, com essa peça girada nesse sentido, mas sim com essa peça girada nesse sentido, certo? Vamos lá, aqui eu já tenho 2 peças verdes, ó. Eu vou retirar essas duas daqui, ó. Vou retirar primeiro uma, levei ali para cima. Vou colocar ela aqui em cima dessa peça amarela, pode ser dessa outra também, dessa daqui, né, no caso. Coloquei em cima dessa, vou girar 2 vezes aqui, ó. E assim eu estou formando a minha cruz na face verde. Vamos colocar essa peça aqui, ó. Primeiro eu vou tirar ela aqui para cima. Tirei. E vou alinhar minha peça amarela novamente, ó. Alinhei. Agora eu vou trazer esse verde para cá, ó. E vou girar 2 vezes aqui, ó. E assim eu formei a minha cruz na face do cubo Fênix. Esse cubo mágico 3x3, bem interessante, certo? Aqui como se eu tivesse formado a cruz na face branca do cubo 3x3. Essa cruz verde equivale a essa cruz branca no cubo 3x3. O nosso próximo passo é orientar essas peças aqui, ó, como se fossem as peças de cantos do nosso cubo 3x3. Por exemplo, aqui eu já tenho uma orientada. Lembrando sempre que essas 4 peças de meios aqui, ó, de centros, aliás, elas têm que ser orientadas dessa maneira. E não posso deixar ela nesse sentido, que aí eu não vou conseguir formar o meu cubo, certo? Então vamos lá. Aqui eu já fiz a minha base, né? A cruz na minha face verde, aliás. Já tem um canto colocado aqui no lugar. Eu vou retirar esses cantos verdes, ó, ou simplesmente eu vou colocar eles na posição correta. Por exemplo, essa quina aqui, eu sei que ela vai encaixar aqui embaixo. Então, ela está aqui na minha direita, eu vou fazer esse movimento. Encaixei e desci. O mesmo movimento que eu faço para encaixar esses cantos, ó, do cubo 3x3, certo? O mesmo passo a passo. Vamos lá, já tenho 2 cantos aqui colocados. Vamos colocar o terceiro, por exemplo. Agora eu tenho aqui um cantinho verde aqui, essa quina verde, mas aquela pontinha está apontada para cima. É como se eu tivesse esse caso aqui no meu cubo mágico, como se a parte branca que tem que vir para baixo está girado para cima aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou girar aqui uma vez,
Aí eu giro aqui uma, volto à minha direita. E agora eu vou trazer a pecinha para cá, ó. E vou encaixar novamente aqui pela direita. Agora, encaixo na posição correta. Muito simples de solucionar esse cubo mágico. Vamos lá, vamos colocar mais uma pecinha aqui para formar a nossa primeira face, ou a nossa base do cubo Fênix. Esse cubo 3x3, um shape mod aí, uma modificação, né? Vamos retirar aqui esse cantinho verde. Retirei, voltei a peça para o lugar. Vou colocar aqui em cima, eu quero encaixar ele aqui, ó. Vou encaixar aqui pela direita. Mas também poderia encaixar pela esquerda, dependendo da posição que está a sua peça. Nesse caso aqui, eu vou encaixar pela esquerda. E assim eu formei a minha primeira face do cubo mágico Fênix. A face verde está totalmente resolvida. Se você estiver gostando desse vídeo, eu peço que compartilhe, deixe aquele like e assista outros tutoriais que tem aí no meu canal. Vamos lá, o nosso próximo passo é colocar essas peças de meios, que são essas 4 peças amarelas aqui, ó. Aqui eu já tenho 3 colocadas, ficou somente uma aqui fora. Vamos tentar encaixar ela. O nosso passo a passo para encaixar essas peças de meios, vamos utilizar o mesmo passo a passo que a gente utiliza para colocar as peças de meios do cubo 3x3. Por exemplo, quero colocar esse verde com laranja aqui, ó. Então ela está aqui na minha frente, o laranja, quero trazer ela para cá. Primeiro passo eu vou girar ela para cá e vou fazer esse algoritmo. E esse é o mesmo algoritmo que eu vou utilizar no cubo mágico Fênix para encaixar essas peças de meios. Então o passo a passo é o mesmo de resolução do cubo 3x3. Vamos lá, eu quero encaixar essa peça de meio aqui, ó, essa amarela aqui. Eu vou girar ela para cá, ó. Para a minha esquerda aqui, ó, atrás. Aqui é como se fosse a frente do meu cubo, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então vou subir à direita, cima anti-horário, voltei à direita, cima anti-horário, eu subo a minha frente anti-horário, em cima e volto à minha frente. E assim eu encaixei a minha peça de meio. As outras 3 já estavam encaixadas, porém vou retirar uma aqui e vou fazer aqui pelo lado esquerdo para você ver. Pois tanto faz eu colocar ela pelo lado esquerdo como pelo lado direito, pois o formato dela é um só, ela se encaixa em ambos os dois lados, e a cor também só tem uma cor, então por qualquer um dos dois lados que eu for colocar, ela vai encaixar perfeitamente, certo? Vamos lá, vamos colocar aqui ela pelo lado esquerdo. Aqui é a minha esquerda, aqui é a minha frente e aqui é a direita. A minha peça amarela está aqui, ó, na direita. Eu vou subir esse canto esquerdo aqui, ó. Subi o esquerdo, girei em cima. Olha só, já juntei o canto e o meio. Vou girar em cima aqui mais uma vez. Subo a minha frente, trago o canto e o meio juntos e volto à minha frente. Galera, esse é o mesmo passo a passo que a gente usa no cubo 3x3 para encaixar as peças de meio, certo? Da segunda camada. Após a gente resolver a nossa segunda camada, o nosso próximo passo é formar a cruz. E olha só, vamos formar a nossa cruz aqui na face azul, só que diferente do cubo 3x3, esse cubo Fênix pode acontecer uma paridade. Assim como o Fischer Cube e outros cubos que acontece essa paridade. De ficar somente uma peça invertida, como é esse caso aqui, ó. Ficou somente uma peça invertida aqui. Como resolver esse caso? Primeiro eu quero dizer que pode ficar as 4 peças giradas para cima nesse sentido. Pode ficar só 2. Pode ficar só uma, como esse caso, que é uma paridade, uma exceção que não acontece nesse cubo, certo? Então vamos lá. Para resolver esse caso específico nesse cubo, eu vou segurar ela aqui na minha frente. Aqui é a minha direita, aqui é a minha esquerda, aqui é a minha frente. Ó. Vou deixar essa peça que está errada aqui na minha frente. E vou fazer esse algoritmo aqui. Ó. Direita. Acompanhe o algoritmo. E assim a gente vai resolver esse caso, essa paridade que acontece no nosso cubo, certo? Resolvi a paridade. Basicamente isso, o algoritmo que a gente faz. Ó. É um algoritmo de F2L. Quando essa peça de meio aqui da segunda camada está invertida, ó, por exemplo, olha só, aqui o mesmo caso, uma peça errada aqui, ó, porém no cubo 3x3 essa peça de meio da segunda camada está invertida.
Então o que é que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui na minha frente e vou fazer o algoritmo pela direita. Eu faço esse algoritmo, resolvo a peça de meio da segunda camada e automaticamente resolvo a peça da cruz nesse cubo 3×3. Porém, nesse cubo Fênix, quando eu faço esse algoritmo, eu vou resolver somente a peça de meio da face superior, a paridade, né? Pois a peça de meio aqui da segunda camada, como ela tem somente uma cor, tanto faz eu encaixar ela de um jeito ou de outro, ela vai ficar igual aqui, não modifica nada. Vamos lá, vamos fazer aqui nossa paridade de novo, vamos resolver, aliás, nossa paridade novamente. Ó. Resolvendo a nossa paridade do cubo mágico Fênix. Esse cubo 3×3, bem interessante. Essa mesma paridade acontece no Fischer Cube e em outros cubos mágicos, certo? Pronto, resolvi a nossa paridade. Mas se, por exemplo, ficar duas peças da cruz erradas nesse sentido, você vai utilizar o mesmo algoritmo que você usa no cubo 3×3. Esse mesmo caso aqui, ó, está acontecendo, deixa uma na esquerda, uma certa na esquerda, outra lá atrás. Do mesmo jeito está aqui, eu vou fazer frente, em cima, direita, volto em cima, volto à direita e volto à minha frente. Se por acaso ficar aquele caso linha, você também vai utilizar o mesmo algoritmo que tu utiliza no cubo mágico 3×3. Esse mesmo caso aqui, ó, consegue identificar que é como se fossem as duas peças amarelas do cubo 3×3. E aqui as outras duas que estão invertidas, que são essas duas. Você vai utilizar o mesmo algoritmo que tu utiliza no cubo 3×3 tradicional para solucionar esse caso específico no cubo mágico. Pronto, aqui eu solucionei a minha cruz, automaticamente concluí basicamente a minha face azul, com exceções dos cantos, que nesse caso aqui tem 2 cantos certos e 2 errados. E a parte mais simples e um pouco diferente do 3×3 é a resolução dos cantos, pois eu vou utilizar basicamente somente um algoritmo para solucionar esses cantos. Como essa quina aqui eu tenho que girar ela aqui para cima, primeiro eu vou girar o meu cubo nesse sentido e vou fazer aquele algoritmo que eu costumo ensinar em alguns cubos. Ó. Esse método de resolução para orientar os cantos do cubo 3×3, nesse caso aqui, esse Shape Mod ou cubo Fênix, esse cubo mágico bem interessante. Basicamente isso que eu vou utilizar para solucionar esses cantos do cubo mágico Fênix. Vamos lá, vamos fazer aqui novamente. Eu vou forçar um caso aqui e vou ensinar como resolver. Fazer o caso aqui, ó, duas peças erradas. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça de canto errada, tenho uma certa, tenho uma errada e outra certa. Então tenho duas peças erradas. Primeiro eu vou girar, vou segurar o meu cubo nesse sentido e vou girar essa parte aqui. Aqui é como se fosse a camada de cima. Vou trazer essa parte de cima aqui. Aí vou girar, trazer a minha direita. Volto em cima, levo à direita. Giro em cima novamente, trago à direita, volto em cima. Veja só, já orientei esse canto, certo? Orientei esse cantinho aqui. Eu vou girar aqui essa parte aqui até aparecer o canto que está errado. Ó. Apareceu aqui no lugar onde estava o outro que eu acabei de arrumar. Agora eu vou girar aqui em cima e vou levar para lá. Trago, volto, giro em cima novamente, levo à direita novamente, volto em cima e assim eu concluí, ó, mais esse canto. Vamos lá, vamos demonstrar aqui no cubo 3×3, talvez fique melhor para você identificar qual é esse caso que está acontecendo ou como estou solucionando esse caso no cubo 3×3, por exemplo, no Fênix. Olha só, aqui eu tenho duas peças amarelas invertidas, né? Então eu seguro meu cubo dessa maneira e vou fazer esse algoritmo. Vou voltar aqui, ó, invertidas, somente precisando girar nesse sentido, certo? Veja, essa peça é desse mesmo canto, essa também é desse canto. Preciso somente girar essa parte amarela para cima. Vou segurar meu cubo dessa maneira
e vou utilizar esses algoritmos, ó, para solucionar esse caso. Em alguns cubos meus, eu costumo ensinar esse método de resolução, que torna um pouco mais fácil para você que quer resolver diversos tipos de cubos. Certo? Vamos lá, vou demonstrar aqui mais um caso que pode acontecer no Fênix. Tentar fazer aqui mais um caso. Sei lá, quando fica 3 peças de cantos erradas. Ou quando fica as 4 peças erradas. Por exemplo, né, aqui. Olha só, aqui eu tenho 4 peças de cantos erradas. Então vou orientar 2 primeiro e depois vou orientar as outras 2. Vou girar o meu cubo nesse sentido. Esse cantinho eu tenho que trazer para cá. Então vou girar aqui em cima, anti-horário, direita, anti-horário. Em cima, direita, em cima, anti-horário, direita, anti-horário, em cima. Aí eu vou girar essa parte aqui agora, até aparecer esse outro cantinho aqui, ó. Aí vou girar em cima, anti-horário. Aí eu vou levar a minha direita, em cima, direita, anti-horário, em cima, anti-horário, levo a direita, em cima, anti-horário. Orientei 2 peças, vou procurar as outras 2 e vou fazer o mesmo algoritmo novamente, ó, para orientar essas pecinhas de cantos. E esse é o último passo de resolução, ó, o método que eu ensino para solucionar o cubo mágico Fênix. Mas você pode utilizar o método mais avançado do 3x3 também para solucionar esse cubo mágico Fênix. Eu prefiro utilizar esse método um pouco mais básico mesmo, pois se torna bem mais fácil para solucionar. E aqui está solucionado o nosso cubo mágico Fênix. Espero que você tenha gostado e tenha entendido o meu tutorial. Aguarde os próximos vídeos. Também, se quiser assistir outros tutoriais aqui no meu canal, tenho diversos vídeos tutoriais do cubo 2x2 ao 9x9. Futuramente um tutorial do cubo mágico 10x10. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.